Qual a verdadeira religião e quais religiões no tempo de Jesus? Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, que Deus lhe abençoe. Primeiro vamos falar dos saduceus Marcos 12,18-23. Os saduceus. Os saduceus eram uma elite aristocrata de latifundiários e comerciantes. Eram conservadores. Não aceitavam a fé na ressurreição. Naquele tempo, esta fé começava a ser valorizada pelos fariseus e pela piedade popular. Ela animava a resistência do povo contra a dominação tanto dos romanos como dos sacerdotes, dos anciãos e dos próprios saduceus. Para os saduceus, o reino messiânico já estava presente na situação de bem-estar que eles estavam vivendo. Eles seguiram a assim chamada teologia da retribuição, o que distorce a realidade. Segundo esta teologia, Deus retribui com riqueza e bem-estar aos que observam a lei de Deus, e castiga com sofrimento e pobreza os que praticam o mal. Assim, se entende por que os saduceus não desejavam mudanças. Queriam que a religião permanecesse tal como era, imutável como o próprio Deus. Por isso não aceitavam a fé na ressurreição e na ajuda dos anjos, que sustentavam a luta daqueles que buscavam mudanças e libertação. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Atos 23 verso 8. O pecado é algo tão grave que um líder com a escritura na mão não acreditava na ressurreição, enquanto que uma pessoa simples como Maria, irmã de Lázaro, acreditava. Provavelmente ela não tinha acesso às escrituras. Os fariseus eram um grupo bem maior do que os escribas. Eram como se fossem os judeus ortodoxos do tempo de Jesus, e a palavra fariseu quer dizer o separado, caracterizando bem essa condição. Embora muito importantes e numerosos, os fariseus não tinham pretensões políticas, portanto, não disputaram o poder com os principais sacerdotes. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, em anjos, em demônios e em todos os demais aspectos do mundo espiritual. E sendo assim, em vários aspectos sua doutrina era relativamente próxima de Jesus. Mas havia um aspecto que os colocava em posição antagônica a Jesus. Ocorre que os fariseus, como seguidores estritos da lei mosaica, se consideravam melhores que todos os demais judeus, e a parábola que Jesus conta em que um fariseu olha com desprezo para um cobrador de impostos reflete bem essa circunstância. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, e zombavam dele. Lucas 16 verso 14. Porque os fariseus, e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Marcos 7 verso 3. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Lucas 11 verso 19. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começaram a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos. Prepararam do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12 versos 1. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5 versos 20. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele.
Lucas 7 verso 30 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entrem, nem deixem entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Imar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, e se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, ou mais, se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Mateus 23 2.13, 16 Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. No Novo Testamento, os escribas também eram professores da lei judaica. Em várias ocasiões, Jesus repreendeu os escribas, os mestres da lei, por seus ensinamentos errados. Mateus 23 2.13, 15. Muitos escribas davam mais valor às regras da tradição do que às leis de Deus. Por causa disso, vários escribas se tornaram inimigos de Jesus e participaram da conspiração para matá-lo. Ao longo do tempo, os escribas sofreram a ser pendentes pela ganância ou pela vaidade, já que ocupavam posição muito importante na sociedade judaica. Com o tempo, os escribas passaram a dar mais importância às próprias interpretações dos mandamentos de Deus do que ao texto das Escrituras. E algumas dessas interpretações chegaram às raias do ridículo, por exemplo, no que tange ao cumprimento do sábado, tornou-se proibido pentear os cabelos ou curar até pacientes. E isso explica por que os escribas entraram em choque com Jesus. Nosso Salvador falava com autoridade e não admitia esse tipo de postura legalista, que impunha peso indevido ao povo judeu. Os Zelotes Provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias revolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 DC contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira, e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia, e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano seria caracterizada uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes fizeram uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado alcançou, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam obviamente era a quebra da opressão estrangeira sobre Israel. Os Zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70 que culminou na queda de Jerusalém em 70 DC. Já em 73 DC, a última fortaleza dos Zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. Por conta disso, para muitos os Zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Qual a religião verdadeira? Tiago 1:27 A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas,
consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1 verso 22 Colossenses 2 verso 8 Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Se você está procurando saber qual a verdadeira religião, Tiago escreveu um resumo. Ajudar as viúvas e os órfãos. Naquela época não existia aposentadoria ou pensão, então essas classes de pessoas eram as mais que precisavam. Deus é tão bom que tinha um plano para as pessoas que estavam em dificuldade financeira, o plano do dízimo. Vamos ver essas passagens bíblicas, quando tiveram separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregaram-no ao levita, ao estrangeiro comer, ao órfão e à viúva, para que possam até saciar-se nas cidades de vocês. Deuteronômio 26 verso 12 Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolocarão dentro das tuas portas, e então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos façamem. Deuteronômio 14, 28,29 Neemias 12 verso 44 Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se receberam como contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Mateus 23 verso 23 Ó ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês deram o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você deve praticar estas coisas, sem omitir aquelas. No Velho Testamento existia um dízimo que era separado para a causa dos mais necessitados, como os levitas que não tinham terra como herança. As viúvas, os órfãos, só que os líderes se corromperam tanto que começaram a vender esses dízimos, que eram alimentos, e ficavam com o dinheiro. Por isso que Jesus falou essas palavras de Mateus 23 versos 23. Corromperam-se tanto que crucificaram o nosso Senhor, o Filho do Deus vivo, mesmo depois de ver ele ressuscitar a Lázaro, em troca da riqueza e poder. Porém, ele e seus discípulos eram totalmente ao contrário desses líderes. Jesus mesmo falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos ver essa passagem da Bíblia. Disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8 verso 20 Os fariseus, os escribas, os saduceus se desviaram tanto de Deus que mesmo errados. Eles se achavam santos e dono da verdade só porque eram líderes, mesmo que a palavra de Deus falasse ao contrário. Por último, ainda temos os zelotes que, assim como muitos, achavam que a violência ou a força resolvia tudo. Porém, o resultando foi a destruição de Jerusalém com mais de 1 milhão de mortes. A história da queda de Jerusalém nos ensina que mesmo a oração só serve se nos entregamos a Deus enquanto a porta da graça está aberta.
Devido a essas características desses grupos corruptos, Jesus não fazia parte de algum desses grupos. Na verdade, seus discípulos recebiam o dinheiro do povo e repartiam com todos, ao contrário de muitos líderes religiosos hoje. Vamos ver como era uma igreja verdadeira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:42 e 47. Se sua igreja é assim, com certeza ela é verdadeira, se não, não vá falar ou pensar que a única certa é a sua religião e que é a única que vai para o céu. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Ele abençoe você e sua família.